Portugal, mais de 700 se contarmos com os Jogos Internacionais. Aos 45 anos decidiu guardar o apito, mas não vai sair do futebol, já lá iremos. Decidimos vir falar com ele, ele abriu-nos as portas da antiga Portocel, em Viana do Castelo, onde nós nos encontramos precisamente para falar deste homem que todos conhecemos de apito na boca, mas que é muito mais do que aquilo que o futebol demonstrou que ele é. Artur, obrigada por decidires falar de ti neste ambiente que foi tão teu, nesta antiga Portocel em Viana do Castelo, onde foste diretor de recursos humanos e há quase 15 anos saíste para ser árbitro de futebol a 100%. Porquê é que quiseste falar aqui? É verdade. Obrigado antes de mais pela oportunidade. É sempre um gosto dar-nos a conhecer verdadeiramente muito mais para além daquilo que é um atleta que está equipado dentro de um relevado, a dar umas apitadelas. Acho que nós somos muito mais do que isso. Somos pessoas, somos famílias, somos filhos, somos pais e por isso é sempre bom mostrar o que está para além daquela pessoa que ali está. Porque de facto, a maior parte das vezes nos jogadores termina ali, no caso dos árbitros não termina ali. Não só, mas também há jogadores com claras referências para além daquilo que é o relevado. E portanto acho que é bom mostrarmos esta realidade. Fui muito feliz aqui. Foi aqui que passei, após a faculdade, muitos dos meus anos de juventude também. Assumi a direção de recursos humanos com 24 anos, na altura com 310 colaboradores e com um budget de 11,4 milhões de euros para um miúdo de 24 anos após a faculdade. Foi uma das minhas um dos meus maiores desafios, conseguir levar a cabo e a bom porto uma dimensão tão grande quanto é aquela que é a antiga Portocel. És aqui diretor de recursos humanos e tens esse poder negocial todo e essa obrigação de decidir. Nestes corredores, nestes gabinetes, chamaram-te certamente muita coisa, contrataste pessoas, despediste pessoas, mas chamaram-te palavrões bem diferentes daqueles que o futebol te deu a conhecer. Corrupto, garantidamente, ninguém te chamou aqui. Seguramente, é verdade. Uma das áreas menos gratificantes dos recursos humanos é ter que despedir pessoas. Eu era muito resiliente a essa medida, porque eu acredito que o recurso humano é algo que deve ser muito valorizado e deverá ser o último patamar o despedimento a acontecer. Ou seja, antes de despedir quem quer que seja, eu junto com a restante equipa de direção, que aqui ainda muitos deles cá estão, passados estes anos todos, ainda muitos deles cá estão, é sempre uma grande saudade que os vejo, mas como eu estava a dizer, antes de um despedimento há uma grande fase, ou várias etapas. Desde logo, o desenvolvimento de um plano de formação, dar oportunidades às pessoas, não fazer juízos de valor, tentar perceber se eles conseguiram ou se atingiram mesmo o seu limite. Porque cada pessoa é uma pessoa, nós temos que humanizar claramente quem é que ali está. São famílias que estão por trás dessas pessoas. E nessa parte eu acho que era sempre importante nós irmos para o último passo, teríamos que passar forçosamente por umas outras etapas que não o despedimento. Mas não me chamaram seguramente, e agora vou fazer a ponte. Não me chamaram seguramente corrupto, ao contrário daquilo que aconteceu ou que acontece nesses campos fora. Porém, poderiam-me ter chamado outra coisa, mas eu não sabia, não é? A direção de recursos humanos tem sempre um poder muito grande que é despedir as pessoas. Apesar que nos árbitros também o acontece, e é por isso que a maior parte dos jogadores, eu diria, no meu caso, todos os jogadores, numa parte mais final da carreira, existia sempre um respeito enorme por aquilo que foi o percorrido, por aquilo que foi a história, por aquilo que foram os erros que eu cometi muitos, infelizmente, mas sabiam que eram humanos e por ser humanos eram admissíveis. E nessa medida foi sempre tanto aqui como lá, muito gratificante. Mas como é que lidaste com esse insulto frequente para quem é árbitro de futebol em Portugal? Confesso-vos que nós, quando estamos em campo, fruto da concentração, do foco, daquilo que é o mais importante, que é tomar a boa decisão, passa-nos muito à margem daquilo que todos os outros apercebem-se. Outra coisa é o insulto nas ruas, o insulto gratuito, o insulto barato. Esse é mais difícil de digerir, porque ao fim e ao cabo acho que nós todos temos direito à nossa privacidade, ao respeito, e por isso acho que esses eram os momentos mais difíceis. Apesar que, mais uma vez, fruto daquilo que foram a minha carreira, daquilo que foram os objetivos atingidos, o reconhecimento, confesso-vos que nos últimos anos em particular, eram mais de selfies, de palavras de incentivo,
não desistas, continua. E agora no passado mais recente então ouvia cada vez mais isso, porque algumas das pessoas começavam a perceber que o fim estava perto. Estavas nesta antiga Porto Cel como diretor de recursos humanos quando, em 2010, te tornas internacional e 2 anos depois decides ser árbitro a tempo inteiro. Como é que tomaste a decisão de abandonar isto, esta tua vida, por esse amor à arbitragem? Eu tive 2 momentos, tive muitos, mas tive 2 momentos na minha vida que foram os momentos mais difíceis para tomar decisões. Um seguramente foi em 2012, quando após uma viagem que fazia entre Viana e Porto, após começar aqui a trabalhar às 8h30 e saía daqui algumas vezes às 8 horas da noite, cansadíssimo, e a chegar a casa às 8 da noite, após reuniões com sindicatos, com colaboradores, com processos disciplinares, com análise de budgets, com orçamentos, com toda a parte económica e pessoal, chegava a casa muitas das vezes exausto e dei por mim a certa altura a pensar, isto não é vida, porque eu chegava a casa às 8 da noite e ainda tinha que ir treinar. Dia após dia, eu havia dias que deitava-me à meia-noite e às 8 estava cá outra vez, sem parar. Era 24/24. O que me levou a certa altura, fruto de ter-me tornado internacional, e depois em 2012, fruto desse cansaço todo acumulado, achei que isto não era vida e achei que uma das coisas que nos dá a diferença para ter sucesso é a paixão. Eu tinha uma paixão enorme pela arbitragem, uma paixão de estar dentro do campo, de sentir a pressão, adoro sentir pressão, adoro. A resiliência é uma dos meus nomes que me acompanham. E então a pressão, a resiliência, levou-me a certa altura a dizer assim, eu vou e acho e acredito, porque acreditar também junto com a paixão é essencial para o sucesso, eu disse, eu vou conseguir chegar longe e vou conseguir chegar aos Jogos Olímpicos. Era o meu sonho de miúdo. Nunca ninguém tinha estado nos Jogos Olímpicos em Portugal, da arbitragem. Toda a gente, ou ex-colegas meus, tinham feito finais, etc, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. Eu achava que os Jogos Olímpicos eram uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Então eu vou conseguir lá chegar. E meti aquilo na cabeça e para lá chegar, conforme cheguei em 2020, 8 anos atrás, tomei a decisão de dizer assim, eu vou ser profissional, vou treinar, vou-me preparar, vou-me dedicar, vou-me esforçar para conseguir lá chegar. Agora, passado muitos anos, eu digo assim, que bela aposta. Contudo, nessa altura, em 2012, com filhos e com responsabilidades, tomar uma decisão de abandonar o mundo destes, porque isto é um mundo empresarial, tomar a decisão de abandonar este mundo empresarial para dar, conforme aquilo pessoal, quando aqui tomei a decisão de ir só para árbitro, o pessoal dizia, mas tu vais dar umas apitadelas em troco disto tudo? Porque nós, infelizmente, não somos valorizados enquanto árbitros, não somos, conforme disseste há pouco, não somos bem tratados. Mas eu tomei essa decisão, ao dia 2 digo, foi uma aposta muito bem ganha. Qual foi o clique para essa decisão? Foi o cansaço. Foi sentir que nessa viagem, o meu pai, o que é que aconteceu o meu pai a certa altura dizia muitas das vezes, rapaz, o meu pai tinha uma expressão muito engraçada, rapaz, ninguém serve bem a 2 senhores. Ninguém consegue servir bem a 2 senhores. Então essa parte, eu estou num senhor muito grande, que é este, e estou num outro senhor ainda maior, que é o futebol. É difícil. Contudo, a minha formação era gestão, eu assim, andei a estudar tanto tempo, o dia 2 faço o doutoramento, por exemplo, e eu assim, ando a estudar tanto tempo para conseguir chegar a alguma coisa e agora vou abandonar, não faz muito sentido. Pronto, mas eu achei que era a paixão a falar mais alto, a emoção a falar mais alto, a razão totalmente à parte, e isto levou-se, ao fim e ao cabo, quando um dia vou para baixo numa viagem, toca uma música de António Variações, que todos nós devemos conhecer, que é muda de vida se não estás satisfeito, assim, algo do género. Eu disse assim, é mesmo isto, é agora. No dia a seguir cheguei cá às 9 da manhã, apresentei a carta de despedimento e fui-me embora. Pensaram todos, está completamente louco pela arbitragem, por este foco. Este rapaz está maluco. Foi aquilo. Este rapaz bateu com a cabeça e acordou. E vai deixar de gerir mais de 11 milhões de budget que tinhas para tentar fazer jogos e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. O que é certo é que nessa altura também eu abandonei esta carreira, 12 milhões, de 300 e muitos colaboradores, na altura com uma paixão, conforme disseste, para gerir 22 jogadores. Mas não era só para 22 jogadores, é muito redutor. A minha perspectiva era muito mais, era conquistar o mundo, era ir por aí fora, mostrar que Portugal tem referências, mostrar que Portugal tem qualidade, mostrar que a arbitragem em Portugal é boa, mostrar que há valor em Portugal. Eu acredito não só em jogadores, como dirigentes, como treinadores, como presidentes de clubes. Mas imagina, nós em termos de dirigentes, e agora estava-te a ouvir com toda a atenção e recordei-me, jogadores já exportamos, treinadores exportamos,
dirigentes já exportamos, mas os árbitros, apesar de também já exportarmos, porque vocês já cada vez têm mais jogos internacionais e mais jogos de outros campeonatos, já lá iremos, a verdade é que o ruído à volta da arbitragem, se calhar desses 2012 para agora, não melhorou nada. Pois acredito que sim. Há trabalho de fundo para ser feito, há mentalidades a ser mudadas, há perspectivas novas a ser dadas, há sangue novo para entrar, que porventura fará com que essas perspectivas, esse trabalho, essa realidade seja ligeiramente diferente. Acredito que possa ser diferente, acredito que há muito trabalho a ser feito nessa matéria, porque eu acho que o valor está cá e nós conseguiremos facilmente atingir esse nível se conseguirmos mostrar esse valor que existe. É um caminho duro, vai ser um caminho difícil, mas se todos envolvidos, e a começar por dirigentes, que eu acho que também são igualmente muito maltratados, porque é graças a eles que o futebol português também é o que é. Se não fosse graças à visão desses dirigentes de fazer bons investimentos, de desenvolver infraestruturas como desenvolvem, de ter capacidade de investir em certos e determinados jogadores, tudo isso que anda à volta de uma equipa de futebol, e esses dirigentes são a cara, são a realidade, são aqueles que conseguem desenvolver e que têm a visão para lá chegar. E não estão a ser valorizados de igual forma, porque é verdade que acaba por haver muita exportação, mas também acho que há pouco reconhecimento. Nem todos os problemas do futebol começam e acabam na arbitragem? Seguramente. Mas é difícil ter essa percepção. É verdade. Se todos juntos trabalharmos, o que faz falta aqui é, porventura, de nós todos sentarmos numa mesa, todos nós refletirmos, todos nós definirmos objetivos e, enquanto gestor, aquilo que eu olho é, está um problema, vamos diagnosticá-lo, vamos fazer um plano de ações para lá chegar a um determinado fim que todos nós queremos. Porque o futebol é uma indústria, é um negócio que dá para todos nós se for valorizado de igual forma. Se nós olharmos para isto de uma forma segmentada ou, digamos, de uma forma que as pessoas olhem para o futebol de uma forma partida, ninguém vai ganhar. Vamos todos perder. A arbitragem, o futebol, os dirigentes, os jogadores. Eu acho que está na hora de todos nós pensarmos em conjunto, unirmos, sermos consensuais naquilo que é a valorização do negócio, que é tão bom e tão fantástico. Mas o que é que nos falta para conseguirmos chegar a esse patamar? O que é que nos falta a todos nós? Se calhar vocês têm que falar mais vezes, se calhar vocês têm que explicar mais vezes. Vocês quase não falam. Eu costumo dizer que a comunicação é essencial. Como é que nós em casa, vamos àquilo que é mais básico, se nós não falarmos com os nossos filhos de uma forma correta, se não interagirmos com eles e se não lhes explicarmos que o mundo é muito mais para além daquilo que está dentro de casa, eles não vão saber. Então o que eu acho é que claramente é comunicarmos todos, abrirmos, falarmos, não termos receio de dizer eu errei, ponto, agora ajudem-me a que eu não torne a errar mais, criem-me condições, facilitem-me o meu trabalho, vamos construir, é fácil, é só sentarmos todos à mesma, comunicar uns com os outros, partilhar ideias, construir, está feito, eu não vejo dificuldade. Houve jogos em que tu gostavas de ser o diretor de recursos humanos da Portocel, em que chamavas os intervenientes e poderias falar abertamente com eles como não o pudeste fazer enquanto árbitro? Adorava. Uma das questões mais valorizadas na arbitragem é o body language, é a comunicação sem verbalizar. Mas é muito difícil, até porque nós não vamos parar, porque os adeptos querem, mas é jogo corrido. Mas eu adorava algumas das vezes e tive a oportunidade, felizmente, e uma vez mais os dirigentes tiveram a paciência de me ouvir, e eu acho que muito daí advém muitas dessas conversas, aos intervalos, no final do jogo, a mostrar o meu erro, eu errei, tem razão, não posso fazer nada, não posso voltar atrás, quando não tínhamos VAR. O pior sentimento que eu tive na minha vida enquanto árbitro e enquanto na minha carreira de árbitro foi chegar a casa, que tinha o hábito sempre, típico gestor, ir ver aquilo que estava bem, o que é que estava mal, olhar para um jogo e dizer assim, eu meti água e não consegui ter a oportunidade de emendar e prejudiquei um terceiro. Felizmente, esses dirigentes tiveram a compreensão, o bom senso, após alguns anos, no início não foi bem assim, os mais novos, e é uma palavra para os mais novos, deixem-me fazer aqui um parênteses, ajudem os mais novos a ser melhor. Eu, felizmente, recentemente, fruto desta decisão que tomei, recebi centenas de mensagens, muitas delas de jovens a pedirem-me vídeos para os motivar, que é uma coisa que a mim me deixou admirado. Eu sou o ídolo para algumas pessoas, eu dei por mim a pensar nisto, como é que é possível, sinceramente? E olhei para aquilo e disse assim, isto não faz sentido, mas é verdade que sou. Portanto, vamos aproveitar esses jovens que querem, porque há uma grande carência de árbitros ao dia de hoje em Portugal, porque há uma grande carência de jogos que ficam sem ser feitos por falta de árbitros. Mas todos nós temos que ajudar aqueles miúdos, 17, 18, como eu quando comecei, tenham capacidades, tenham condições, tenham vontade, temos que os motivar e incentivar. E por isso uma palavra de apreço a esses jovens que são resilientes, porque eles já são resilientes nessa altura, para conseguir construir amanhã um Artur Soares Dias do futuro. Espero que assim seja.
depende de todos nós um pouco. Voltando atrás, a conversa que estávamos a ter, e felizmente através dessas inúmeras conversas que tivemos com os dirigentes, o meu maior angústia, o meu maior desgosto era chegar a casa e prejudiquei alguém sem poder emendar. É o que acontece. Felizmente o VAR veio, é uma das condições, um dos desenvolvimentos que acabou por acontecer. Espero e desejo que outros virão. E estou seguro que quando eles vierem vai ser tudo mais fácil. Os árbitros de futuro vão ter a vida mais facilitada do que aquela que tu tiveste, é isso? Sem dúvida. Eu recordo-me eu fiz uma série, vários derbys. Eu recordava-me que entre nós, nos treinos, eu dizia assim, vamos ver se eu consigo sobreviver a este. Cada vez que ia para um derby eu pensava, será que vai ser o fim da minha carreira neste jogo? Porque nós sabemos que o nosso sucesso ou insucesso está à distância de um segundo. Um penalti, um vermelho com um grande impacto pode matar, conforme mataram, alguns árbitros no passado. Felizmente consegui sobreviver a 20 e muitos derbys e clássicos. Mas eu estava sempre à distância de um segundo. Agora com o VAR, já a partida já não morre, salvo seja a carreira de árbitro quando se falha. Porque temos alguém que nos ajuda a tomar e a rever a melhor decisão. Isso para mim é uma mais-valia. Mas o erro esse continua e as críticas também. Porque são humanos de um lado e de outro que estão a decidir. Vai existir sempre. Impossível terminar com ele. Cada vez menor, número e quantidade, aliás, número e qualidade, cada vez menor, mas vai sempre acabar por acontecer. Temos vários jogos que eu quero falar contigo, vários momentos impactantes desta carreira, mas agora vamos nos sentar. Depois de mais de 700 jogos, cá e pelo mundo fora, há milhentas imagens que tens na tua memória, mas em nome da bola eu queria te oferecer uma que acho que espelha um pouco do muito que tu fizeste. Último europeu, Euro 2024, já com o VAR, a inovação do VAR. Quem é este homem? Quem era este homem que agora já não apita? Era um homem dedicado a uma causa, dedicado àquilo que gostava de fazer, muito metódico, com objetivos bem definidos, que gosta muito de frontalidade, que gosta muito de pessoas junto a ele, que gosta de pessoas que, como toda a gente, que o apoiem, que o respeitem, e acima de tudo dedicado a uma causa que era fantástica, que é a arbitragem, que era foi o caminho que eu decidi percorrer e o caminho que eu percorri e que gostei muito de o fazer. Decidiste percorrer pelo peso de seres filho de quem eras? Não. Meu pai contrariava esta minha vontade, porque sabia bem a dificuldade que era ser árbitro de futebol e na altura dele ainda muito mais. Neste momento está a coisa muito mais leve, houve uma evolução enorme na arbitragem, em todos os níveis, fruto do trabalho de todas as pessoas que andaram à volta da arbitragem, mas naquela altura do meu pai era muito difícil e, portanto, ele nunca me incentivou para percorrer este caminho por essa razão. Como é que o bichinho da arbitragem entrou em ti? Olha, era miúdo, tinha 15 anos, fui com o meu pai fazer um jogo, meu pai era árbitro, e fui com ele ao Estádio da Luz, estádio cheio. E lembro perfeitamente no velho Estádio da Luz entrar naqueles túneis muito estreitinhos e de ter chegado ao relevado num enorme estádio como é aquele e ter percebido quando aquilo, com as emoções todas no seu limite máximo, sentir a pressão enorme que é estar naquele lugar. A emoção toda que se sente, a boa vibe, as boas ondas que temos no desporto. Isso foi como levou a pressão, o ambiente. Achei giro aquilo, não sabendo eu, fruto da idade terra, o que é era estar ali no meio e no que é que me ia meter, mas foi bom. E como é que lhe disseste ao Sr. Manuel, que já era árbitro antes de tu nasceres, mas que chega à primeira categoria já contigo como filho, como é que lhe dizes, eu também vou ser árbitro? Eu sou pai, muitas das vezes os pais querem o melhor para os filhos, ele tentou até certo momento não me incentivar a percorrer esse caminho, o que é certo é que percebeu que os miúdos, quando nós somos miúdos e pomos alguma coisa na cabeça, à semelhança dos meus filhos, tentamos de movê-los para caminhar para o caminho que é encaminhá-los para aquele que é o melhor caminho para eles, que nós achamos, mas todos nós temos o direito a experimentar o que quer que seja, bom, mau, até é bom de vez em quando algumas coisas menos boas acontecerem para as pessoas perceberem que a realidade da vida não é só, enquanto nós crianças, só pensamos que é tudo cor-de-rosa, é tudo fácil. Ele tentou-me desincentivar,
Não conseguiu, a partir daí tornou-se o meu maior apoio, o meu maior pilar, e foi com ele que eu consegui cá chegar, senão de outra forma não chegaria. Ele morreu cedo, em 2009, só tinha 5 anos, 4 anos e tal, 5 vá, na primeira categoria do futebol português. Ele não teve a real noção da dimensão que o filho dele atingiu. Esse é um dos meus maiores desgostos, não é? Eu brincava muitas vezes com ele, careca, eu vou-te passar em 2 tempos. Dizia-lhe muitas vezes isso. Ele, rapaz, ganha juízo. Ainda aí eu estava tenro. O que é certo é que passei. Mas orgulhosamente esse apelido sempre marcou. Sempre a defendê-lo, sempre a defender o nome. O nome é das coisas que eu mais gosto de ter. É o respeito que tenho nele, é o que eu mais considero. E o que mais abomino é quando põe em causa o nome. Essa é a parte, e isso põe-nos todos os fins de semana. É uma luta constante para tentar dignificar alguém que gosta muito de um desporto e quer fazer o melhor por Portugal, pelo desporto e quer chegar bem longe. Na sua grande maioria, quem me conhece, nem sequer põe em questão. Os outros põem gratuitamente. Isso é muito feio. Põem gratuitamente porque vale tudo? Põem gratuitamente porque a sociedade está despida de princípios e valores que são basilares, na minha opinião, e é isso que eu tento passar aos meus filhos, e vale tudo. Eu acho que não vale tudo. Acho que há caminhos que têm que ser percorridos com dificuldade, mas por aquele caminho. Não é ir à volta, que se me costuma dizer, e valendo tudo, e enfim, não me vejo assim. Sempre protegeste esses teus filhos, tens um rapaz e uma rapariga, sempre os protegeste dessa identidade para não te ligarem a ti. Não pela vergonha de serem teus, mas para os protegeres de tudo o que se disse e tudo o que se diz. Eu tentei-os fechar ao máximo, e há histórias, mesmo tentando fechar, há histórias que são muito difíceis. O meu filho chegar a casa e dizer, conforme disse algumas vezes, felizmente pouquíssimas, que o colega disse que o pai dele era um ladrão, eu não percebo de onde é que aquilo vem de uma criança de 8 ou 9 anos. Aliás, percebo. Vem da falta de formação, da falta de princípios e valores que é dado em casa. Infelizmente isso acontece. E agora que acabaste, sentes que os teus filhos conseguiram sobreviver nesta onda de insultos? Eu lembro perfeitamente de uma das vezes que fiquei em primeiro classificado, lembro-me de dizer ao meu aquele senhor era o meu chefe de turno, há 15 anos atrás. Castiço. E é bom ser recebido assim. Claro que é assim, e tens sido recebido assim por muitos daqueles com quem nos temos cruzado. É verdade. E um orgulho. Eu despedi alguns colegas deles, contratei outros colegas deles. Alguns deles olhavam para mim de lado, mas o que é certo é que o respeito existiu sempre, porque eu tratei sempre as pessoas de todo o respeito, à semelhança daquilo que acontece nos estádios. Os dirigentes, todos eles têm uma relação com todos eles fantástica, porque as pessoas reconhecem, e é aquilo que eu pretendo, respeito somente, nada mais que isso. Voltando aos meus filhos, tentei-os proteger e desde logo, com algumas experiências que foram ocorrendo, eles perceberam e eu consegui lhes transmitir aquilo que gostaria que eles fossem, aquilo que eles gostariam que não considerassem, que ignorassem, e eles perceberam isso tão bem que lidam com isso uma natureza enorme. E a única coisa que eu lhes ensinei foi, quando alguém disser algum comentário do teu pai, diz só que ele é o melhor naquilo que ele faz. E pergunta-lhe depois, de seguida a ele, filho, se o pai dele é tão bom quanto o teu. Porque se o pai dele for tão bom quanto o teu, ele vai ser uma pessoa muito referenciada. É só isso que tens que lhes explicar. Pergunta-lhe só a eles se o pai deles é tão bom quanto o teu. Porque o teu pai é muito bom naquilo que faz. Sem qualquer arrogância, altivez, mas sim com naturalidade. E reconhecido por uma grande maioria. Essa tua determinação e esse teu amor à arbitragem, em algum momento pensaste em desistir? Muitos. Ou muitos momentos que pensei em desistir. Porque, fruto disto tudo que aqui estamos à volta, depois de ter tomado a decisão que tomei de abandonar isto para ir para dar umas apitadelas, eu perguntei-me várias vezes nos anos seguintes o que é que eu fui fazer, estava tão bem, diretor de uma grande empresa, a ganhar muito bem, ser bem remunerado e abdico de tanta coisa para isto. Felizmente, a passar este tempo todo foi bom, mas dei por mim muitas noites a pensar o que é que eu ando aqui a fazer. Tentaram-te subornar? Não. Eu queria desde logo desmiúdo, mas não mesmo.
mas não mesmo. As tentativas que porventura, quando estávamos a falar de tentativas, não chegaram a ser porque as pessoas, quando porventura pensariam, e estamos a falar enquanto miúdos, quando estávamos a começar, isso existia. Quando estamos a falar de suborno, estamos a falar de dar um fato de treino, essas coisas que aconteciam, e eu vi muitas dessas coisas, é um facto. Mas desde logo, se nós com coisas pequenas, como um fato de treino, como um almoço, como algo, dissermos não, obrigado, as pessoas depois a seguir não vão para outro patamar, porque a história cria-se, a personalidade passa, as histórias contam-se e as pessoas sabem com quem é que podem ou com quem não podem ir ter. Eu lembro perfeitamente, quando era miúdo, de ver isso e dizer assim, isto não faz sentido, o que é que vocês andam aqui a fazer? Não faz sentido. E as pessoas, a partir daí, cria-se uma história, cria-se uma imagem e é difícil, muito difícil das pessoas sequer tentarem fazer o que quer que seja. Portanto, aquela ideia de são todos corruptos, são todos vendidos, fez isto porque o estão a subornar, é por invenção. Eu acredito, no meu caso particular, é por invenção. Se no restante, como na sociedade existe, há sociedade com pessoas sérias, sociedade com pessoas menos sérias. Eu não estou a dizer que os outros fazem ou não fazem. Eu falo por mim e por mim vou-me defender sempre. Acredito também que os meus colegas todos de primeira divisão não tenham qualquer referência em relação a isso. Acredito na seriedade deles, acredito que eles são exemplos a seguir para a sociedade, assim conforme eu tento ser. Mas não quero com isto dizer que haja ou não haja episódios. Eu não os conheço, mas porventura, quem serei, não sou dono de nada, não consigo estar em todo o lado e não sei se existe ou se não existe. Desconheço. Em 2017, viveste talvez o pior momento da tua vida profissional. Maia, centro de treinos de árbitros, local oficial de preparação, e és ameaçado por uma claque de morte, sabe-se lá mais o quê. Como é que foi aquele momento para ti? Que marcas é que ficaram ou não ficou marca nenhuma? Não ficou marca rigorosamente nenhuma. E ainda bem que tocas nesse tema, não estava a contar e ainda bem, obrigado. São histórias que são boas para, para dar à sociedade perspectivas, assim como outras histórias tantas que há, ainda recentemente tive uma. Visita à Maia, 2 miúdos, 20 e qualquer coisa anos, a passar na rua, vem o Artur Soares Dias. Procuram-me, antes de um jogo Paços Ferreira, Porto, salvo erro. Procuram-me e dizem, se não te portas bem amanhã, vamos aqui para tratar da saúde. Eu recebi mensagens destas dezenas de vezes. Eu ainda agora, recentemente, recebo mensagens durante a noite a ameaçarem-me. Esta é a vida de um árbitro. Portanto, esse só foi um em milhares de contactos. O que é certo é que foi criada uma nuvem à volta disso, intencional, seguramente, no sentido de manipular a sociedade, de manipular as massas. O que é certo, os factos ocorreram. Foram mediatizados de uma grande escala, sim. Mas façam um favor, então mediatizem também todos os outros, porque há muitos mais, e criem condições para que não aconteçam. Sendo certo que isso passa essencialmente por dar cultura aos adeptos, criar boas condições para as famílias ir aos estádios, os filhos ir aos estádios com os pais, coisa que ao dia de hoje cada vez se vê menos. Isso é que está aí a sério. Eu costumo sempre dizer que quando há um problema, há uma causa. E qual é a causa? Vamos analisá-la, vamos encontrá-la e depois vamos tratar dela. O que se verificou nesse caso, é verdade que houve esse acontecimento, mas não se passa mais do que 2 miúdos, miúdos, 20 e poucos anos, que verbalizaram aquilo que a maior parte da sociedade faz durante 90 minutos num estádio de futebol. É mais conversa do que medo real? É mais conversa. Eu nunca tive uma situação de confronto na rua. Eu acho que costumo comparar isso àquilo que acontece a maior parte das vezes nas ruas. Andar de carro, quando alguém tem um tete-a-tete com... Felizmente, as pessoas têm cultura, têm educação para não passar daquela verbalização. Algumas vezes acontece, temos visto alguns casos, infelizmente. No caso particular do futebol, eu nunca tive nada, a não ser esse episódio, mais próximo, mas que foi maximizado de uma forma intencional para destruir a imagem daquilo que nós todos gostamos, que é o futebol. Momento único, que se deve não só a todas estas pessoas que aqui estão, porque eu sozinho não faço nada, a equipa é o sucesso, a equipa, devo a estes que aqui estão, mas não somente a estes, a muitos outros que andaram comigo, Rui Licínio, João Silva, Bruno Rodrigues, tantos e tantos assistentes, Mário Tibério, tantos e tantos assistentes, e não só estes, mas também todos aqueles que andam à volta, fisioterapeutas, o meu preparador físico, o Tosé, que é desde miúdo,
Recebi uma mensagem ontem a dizer assim, há 25 anos que te aturo. E eu respondi-lhe, não são 25, são 28. Portanto, há um conjunto de pessoas que gravitaram em meu redor, que contribuíram para que isto fosse possível. Era um sonho chegar a uma final europeia, felizmente consegui atingi-lo, mas não fui eu, fomos todos nós que atingimos. A verdade é que foste em maio, viveste esse momento, mas em abril, por cá, em mais um dos derbys dos muitos que tu apitaste, foste bastante criticado por uma decisão num jogo com o Di Maria, de punho fechado, com o Pedro Gonçalves. Recordo. Isto foi em abril e em maio estavas aqui. Todo este ruído e os erros da arbitragem em Portugal não têm eco lá fora? Felizmente a independência que eles têm e a capacidade não é condizente com aquilo que eles vão dizendo por cá. São perspectivas, são opiniões, temos que as respeitar. Felizmente eles têm outra opinião e aqui está presente. Ao fim e ao cabo acabou por acontecer e acabou por se valorizar uma carreira de muitos anos. Olhando para estas imagens, que significado teve para ti essa final da Conference League? Foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, um dos pontos mais altos e que enquanto miúdo ambicionava, claro está, estar no topo. E aqui é o topo da Europa. Qualquer uma das finais de Champions, Conference League ou Liga Europa é o topo. Só há 3 árbitros que fazem isso, por época. E nessa medida eu fui um dos sortudos, eu chamaria não sorte, mas sim competência, com a oportunidade de evidenciar um trabalho que foi desenvolvido ao longo de muitos anos. Foi fantástico. Orgulhosamente Já o estou árbitro... com saudades. Já estás? agora já não dá para voltar atrás. Não. Então, mas como tiveste outros grandes jogos, este não foi oficial, foi um particular entre o Brasil e a Inglaterra, em que estás aqui nesta imagem com o Bellingham. Certo. A questão que eu te digo é... O Wembley, um dos palcos onde eu fui mais feliz. O Wembley não sei se interrompi-te, desculpa lá, porque em Wembley fiz no primeiro europeu um dos jogos, foi o Wembley, República Checa, Inglaterra e República Checa. E depois, não só em Wembley, também fiz Inglaterra-Brasil. E fiz muitos mais, além desses, muitos outros jogos. O Wembley é um daqueles palcos que eu digo que para já é um mítico estádio, é fantástico. E foi um dos momentos melhores, onde eu passei um dos melhores momentos da minha carreira. Tiveste clássicos com mais ruído, clássicos com menos ruídos. A verdade é que clássicos e derbys tinham sempre muitas histórias para contar, além daquilo que se passava no relevado. Vou-te mostrar 2 imagens de 2 personalidades, 2 referências, uma de Benfica e outra do Futebol Clube do Porto. Otamendi e Taremi. 2 jogadores difíceis. Porquê difíceis? São dois jogadores difíceis por as suas características ímpares. 2 excelentes jogadores, um com um drible fantástico, um outro com uma capacidade de liderança, de defesa incrível. E, portanto, quando os jogadores são muito bons, também dificultam-nos a nós a vida, porque o Taremi, ao ser um bom driblador, nunca sabe quando é que é tocado ou quando não é tocado. O Otamendi, por outro lado, quando é líder, gosta de mostrar a sua personalidade e tenta defender os seus interesses. E, portanto, são jogadores com personalidades muito fortes e difíceis de liderar por fruto dessa liderança. Mas vamos aqui ao Taremi, até porque durante o tempo que por cá andou, se calhar às vezes até injustamente, foi muito criticado pela forma como caía na área e se caía era sempre a inventar penalti, havia muito ruído à volta. Mas pela forma dele jogar era difícil para vocês perceberem se era ou não era falta. Claro, é isso que eu estava a dizer. É um jogador muito bom, difícil tecnicamente de avaliar alguns toques. Alguns, porventura, eram suficientemente válidos para ser infração, outros não seriam, e nós não temos um intensímetro para avaliar se o toque foi muito ou pouco. E esse jogador era difícil por essa razão, claramente. O Otamendi, falavas por toda essa garra que ele sempre teve enquanto... Esse ímpeto, essa garra de defender fantástico, ele tem uma capacidade, é um defesa central de outro mundo. E nessa medida é sempre muito difícil, quando ele põe tanto ímpeto na sua defesa, nós nunca sabemos também onde é que é o limite de porventura ser uma defesa passível de ser falta ou não. E nessa medida é uma das dificuldades que nós tínhamos. E depois, mostraste muitos cartões ao longo da vida, mas há cartões e cartões. Boa.
Este é um senhor do futebol. É um senhor de futebol porque mal acabo de dar o cartão ao Klopp, ele mal acaba, pede-me logo desculpa. Tens toda a razão. E esta capacidade das pessoas errarem, mas reconhecerem o erro de seguida, não é para qualquer um. E isso torna-os diferentes, torna-os senhores. Mais uma vez, os princípios dos valores, a educação que este senhor evidenciou neste momento é fantástico. Após perceber... Isso é um jogo da Liga Europa, Sparta de Praga, Liverpool. Lembras porque é que lhe mostraste o cartão? Salvo erro, efusivamente manifestou discordância de uma decisão que tinha acabado de tomar. Mas mal manifestou a sua discordância, após ser chamada a atenção, logo reconheceu, tem razão, desculpe. Pronto. Isto é que é, porque erros todos nós cometemos. Saibamos nós ter a humildade de o reconhecer. E eu erros cometi muitos. E por isso sei bem o que isso é. Quando começaste a arbitragem não era profissional, tornaste profissional, não havia VAR e agora até já há linha de fora de jogo, linha de baliza. E fantástico, agora é que está bom. Como é que foi para ti também fazeres parte integrante dessa evolução da arbitragem? É aquilo que é a nossa vida, ao fim e ao cabo. Nós estamos em mutação constante, evolução constante, felizmente isso acontece. E na arbitragem não é exceção e tem havido evolução e eu acho que isso é o caminho. Ainda podemos fazer muito mais e acho que há novas ideias para serem implementadas. Há muito mais caminho para ser percorrido. Haja disponibilidade e vontade para que isso aconteça. Seguramente iremos todos ganhar com isso. Mostraste muitos cartões ao longo da vida. Qual foi o cartão que mais te gostou mostrar? Há cartões que são injustos. Há cartões que nós mostramos e os próprios jogadores dizem assim, mas isto não... Os jogadores dizem muitas vezes, isto é futebol. E eu assim, pois é futebol, mas na lei diz isto. E há expulsar um jogador quando tira a camisola a festejar, quando há um momento de festejo, de alegria, de excitação, e depois receber um segundo amarelo para ir embora, custa dar esses amarelos. Mas é a lei, obriga-nos a dar isso. Um jogador quando é agarrado, quando não há intenção nenhuma de jogar a bola, está na lei que tem que ser divertido. Há alguns amarelos que custam a dar, mas nós temos que cumprir a lei. Já me falaste que sozinho não terias feito nada daquilo que conseguiste, não é? Eu também tenho os cartões para te dar. Não são meus, só venho cá entregar os cartões, mas a verdade é que estiveste com ele em vários jogos, foi teu vídeo-árbitro no Europeu, foi teu vídeo-árbitro neste último jogo da Supertaça Saudita. Falo do Tiago Martins, que decidiu dar-me estes 2 cartões oficiais da FIFA para eu te fazer entregar com uma perspectiva. Ainda pensámos em ele te oferecer um apito, mas ele disse-me que já não precisavas de apito para nada. De todo. O que ele tem toda a certeza é que quer que tu tenhas estes cartões na tua vida com a certeza que vais saber usá-los para tomar as decisões certas daqui para a frente. Vou, obrigado. O Tiago foi uma das pessoas, entre outras, pessoas importantes nesta carreira. Eu recordo-me em 2018, quando na FIFA me perguntavam, era candidato ao Mundial na altura, eu recordo-me que foi o arranque do VAR, e recordo-me que na altura, em 2017, porque isso começou bem antes, na Taça das Confederações também na Rússia, competição onde estive presente como VAR, me perguntavam, não há lá mais nenhum português para fazer VAR, ainda estava no início. E e recordei-me do Tiago, dei o nome do Tiago, felizmente acho que acertei mais uma vez, o recrutamento e a seleção, conforme vimos há pouco, aqui com um colaborador que fui eu que recrutei há 18 anos atrás. Eu com o Tiago também acho que foi um bom nome que eu acabei por dar, tem manifestado a sua competência jogo após jogo, o que é sempre gratificante, ver colegas e amigos a serem bem-sucedidos. E o Ricardo, o Tiago, claramente foi um desses casos e eu estou seguro que não vou precisar dos cartões para tomar decisões. Não vais? Vais saber? Sei. Mesmo sem cartões? Sei. Este europeu fizeste 3 jogos, 2 da fase de grupos e 1 dos oitavos de final. Aqui tenho imagens de alguns dos elementos que te acompanharam nesta aventura. E houve outra coisa, não só pelas tuas decisões, mas por umas tatuagens que fizeram sucesso na Alemanha. Só não mas vais mostrar porque estás de camisa e casaco. Mas tens no braço esquerdo, diz-me lá o que é que tens no braço esquerdo tatuado. No braço esquerdo tem o Euro 2020 e no braço direito tem o Tóquio. Ao fim e ao cabo são 2 momentos marcantes. Conforme já disse anteriormente, os Jogos Olímpicos foi um momento, à semelhança da final europeia, foi um momento topo da minha carreira.
nunca ninguém teve abastado. Ser um atleta olímpico para mim sempre foi uma referência, era algo que era um objetivo, era algo que era, nem, porque eu olho para os Jogos Olímpicos, ainda este ano estive em Paris a acompanhar os Jogos Olímpicos, porque olho para os Jogos Olímpicos como aquilo que são as referências do desporto. E eu sou um homem do desporto e vou continuar ligado ao desporto seguramente. Isto porque eu vejo ali nos Jogos Olímpicos só está aqueles que são muito bons, não estão os bons. Os bons ficaram pelo caminho. E assim sendo, quando estamos a falar dos muito bons, das referências, eu sempre disse, eu vou conseguir chegar aos Jogos Olímpicos, eu quero ser uma referência. Tive essa sorte, essa competência, e foi fantástico. Aqui no Europeu, estes senhores que aqui me acompanham são a razão de sucesso também, mais uma vez. Não só estes dois, mas também outros mais. Foram momentos fantásticos, bem sucedidos. Sair do Europeu sem nada a apontar foi fantástico. Agora falta tatuares o Euro 2024 e a Conference E League. uma Conference League. Mas agora já os britânicos não vão ficar impressionados porque já não vais mostrar tatuagens nos Eurovados. Já não. A verdade é, porque é que não decidiste acabar depois desse momento no Europeu e decidiste acabar na véspera de um jogo da Supertaça Saudita? Não, eu decidi, não é bem assim, eu decidi acabar neste momento. Tanto decidi acabar que no último dia do Europeu, quando o Roberto Rossetti, meu chefe da arbitragem, se despediu de mim, eu disse, Roberto, eu acabei a minha carreira agora. Portanto, no último dia do Europeu, eu disse-lhe a ele que tinha acabado a carreira. E essa decisão foi comunicada não só a ele, mas também a todos os outros intervenientes, com a Federação, Conselho de Arbitragem. Foi desde logo comunicado que eu iria terminar naquele dia. E para ser correto, sincero, conforme sempre fui, esta decisão foi tomada há um ano atrás. No início desta época, eu disse ao Presidente do Conselho de Arbitragem, esta é a minha última época. Independentemente do que aí vier, esta vai ser a minha última época. Eu sempre tinha na ideia, quando abandonei aqui a direção de recursos humanos, que eu aos 45 iria terminar a carreira. Foi algo que meti na cabeça, planeei, eu sou uma pessoa de planeamento, de organização, de definição de objetivos, planeei que iria acabar aos 45, no início desta época comuniquei ao Presidente do Conselho de Arbitragem e no final da época terminei a carreira. Mas porquê é que só soubemos naquela antevéspera, ou melhor, porquê é que só soubemos na véspera da Supertaça Saudita? Ora bem, isso é as circunstâncias da nossa vida. Há coisas que nós não controlamos. E o que é certo é que nós tínhamos planeado de outra forma. Achávamos que a dimensão e a grandeza da carreira deveria ser comunicada de uma forma estruturada, planeada. Essa estrutura, esse planeamento existiu, existe, vai-se continuar, mas tivemos por aqui, por meio, alguns acontecimentos que eu acho que não foram bem geridos. Não foram bem geridos e levaram a que saísse assim de uma forma que eu acho que não é compatível com aquilo que é a grandeza de uma carreira conforme foi a minha. Mas a vida é mesmo assim, há imprevistos. E nós só temos de ter a capacidade de os sobrepor, de arrancar, de os relativizar e continuar em frente. É isso que vai acontecer. Nada vai mudar, porque tudo aquilo que se passou não é relevante. Então vamos àquilo que se passou. Sexta-feira à tarde sai um vídeo que se torna viral, em que tu estás numa piscina com várias pessoas, entre as quais Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do Futebol Clube do Porto. E esse vídeo ganha uma dimensão enorme. Pouco tempo depois, sai a informação, Artur Soares Dias acaba a carreira. E depois percebeu-se a seguir, mas ele amanhã ainda vai apitar a Supertaça Saudita. Esse anúncio do fim da tua carreira foi antecipado devido a esse vídeo. Eu aterrei na Arábia e sou surpreendido com um vídeo, que nem eu sabia que existia, e sou surpreendido com a comunicação do término da carreira, que já estava tomada a decisão há muito tempo. Como é lógico, foi tudo precipitado de forma errada, porque eu acho que não faz sentido o que aconteceu. Eu tenho o direito, Artur Soares Dias, pessoa, ainda que não se possa dissociar, a estar onde eu bem quiser, desde que esteja com respeito, com educação, com princípios, com forma de estar. E eu fui convidado para ir a uma festa de um amigo, Dr. Fernando Póvoas, convidou-me para ir à casa dele, ver, inclusive, com a família, os animais que ele tem na sua propriedade. Eu tenho, e um abraço ao Fernando, que é fantástico, pessoa bem disposta, com princípios e com educação top.
E fruto desta relação que se foi criando nos eventos públicos que fomos partilhando, numa desses eventos ele diz-me, um dia deste tens que ir conhecer os meus animais. E pela primeira vez fui conhecer os animais dele. Junto com inúmeras pessoas que lá estavam, dezenas de pessoas. Ao qual, nesse convívio, fui surpreendido com presenças de outras pessoas, nomeadamente Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Se eu soubesse que porventura bastaria, à semelhança daquilo que aconteceu aos últimos anos, porventura teria tido maior precaução, ainda que não tivesse qualquer problema de conviver com quem quer que seja. Mas é certo que a sociedade está sedenta deste tipo de acontecimentos e aproveitam este tipo de acontecimentos para criar juízos de valor, ruído, que não valorizam em nada a imagem de uma pessoa. Aconteceu. É verdade. E não vou esconder. Estive lá, gostei de lá estar, entre inúmeras pessoas, e foi um momento agradável. Se fosse hoje, ias outra vez? Porventura, pensaria em ir ou não ir para me proteger. O que é certo é que estávamos a falar de um ex-árbitro e de um ex-presidente, que se encontraram de uma forma ocasional num determinado evento, que não é público, é privado, mas que é verdade é que tivemos lá normalmente. Já tinha estado em situações semelhantes com ele ou com outro dirigente do futebol português? Nunca. E por isso eu estava a dizer que nós temos que nos proteger muito, porque a sociedade não vê isto de uma boa forma, é claro. E porventura, se eu soubesse que lá estaria, porventura não iria. Não iria. Mesmo sendo um ex. Porventura não iria. Mas não irias também por tudo o que se disse sobre Pinto da Costa? A história do apito dourado, as arbitragens, o futebol, ou por ele ter tido a dimensão que teve no futebol português? Também não. Não iria porque era um dirigente de um clube. E eu nunca privei com dirigentes de clubes, não era agora que iria privar. Porque nunca tive necessidade de privar com ninguém e continuo a não ter necessidade. E, portanto, não iria por essa razão. Não é por ser Jorge Nuno Pinto da Costa, é por ser dirigente ou ex-dirigente. É ser transversal. Porque a sociedade não vê esta relação com bons olhos e nós temos que nos proteger. E, nessa medida, não iria. Portanto, mas, repito, fui apanhado de surpresa num contexto que acabou por se tornar viral. Tornou-se viral e depois tentou-se dizer, mas ele já não é árbitro, e anuncia-se o fim para tentar abafar a dimensão daquele vídeo, e no dia a seguir estás a apitar a Supertaça Saudita. E muito bem recebido por Jorge Jesus e pelo Luís, fantástico, e pelo Ronaldo, e pelo Ruben Neves, e pelo Otávio, e a ter uma oportunidade de estar entre os melhores de Portugal, entre os melhores do mundo, como é o caso do Ronaldo, e dos restantes jogadores, que são fantásticos, e muito bem recebido, para fazer o meu último jogo, algo que também estava planeado, e que estava previsto no filme da fita, mas pronto, tivemos aqui um percalço pelo menos, mas isso é normal. Porquê é que acabas a arbitrar a Supertaça Saudita e não acabas a arbitrar a Supertaça Portuguesa? Pois, quem nomeia não sou eu, quem nomeia é o Presidente, e achou por bem que outro colega fosse nomeado para fazer essa... E eu acho muito bem. Já tive a oportunidade de fazer 2 Supertaças, já tive a oportunidade de fazer duas finais de Taça de Portugal. Eu acho que há que dar oportunidade aos novos valores e investir para aquilo que vai ser no futuro os valores da arbitragem. Acho que está muito bem entregue. Sem mágoas? Sai sem mágoa? Nenhuma. Nenhuma. Mas com ninguém. Com ninguém. Mesmo aqueles que me fizeram mal, obrigado por terem feito. Foi gasolina para a minha carreira. Quer dizer, isto foi fantástico. Houve muita gente a fazer mal. Mas até eles, obrigado. Foi fantástico. Contribuíram, não imaginam eles o quanto para eu chegar onde cheguei. Ganhas nome na arbitragem como diretor de recursos humanos, desta antiga Portocelo onde nós nos encontramos. Depois tornas-te árbitro profissional, mas nunca ficaste só apenas na arbitragem. Foste fazendo os teus negócios, foste criando os teus empreendimentos, foste criando postos de trabalho, foste movimentando objetivos que tinhas ao longo da vida. Pastelarias. Pastelarias também. Não faço a pastelaria. Eu adoro quando me chamam pasteleiro. Mas sabes ao menos fazer bolos? Não, nunca lá entrei. Então és só o dono da pastelaria? Eu sou só uma das partes da pastelaria. Eu não sou dono de nada. Eu sou parte de um conjunto de pessoas, de equipas que decidiram em algum momento criar investimento. Eu gosto de criar investimento. Eu gosto de produzir valor. É isso que me motiva. Eu não sou dono de nada, sou parte integrante de equipas.
Equipas essas que têm mais de 50 colaboradores, é um facto, ao dia 2, diretos. Têm um conjunto variado de investimentos, de pastelarias, a outras, à hotelaria, aos investimentos imobiliários. Portanto, são áreas que eu gosto de investir e isso cria-me a mim satisfação. E, portanto, é esse o meu mundo, foi isso que fui criando ao longo do tempo. Eu costumo brincar muitas das vezes que a arbitragem foi um hobby, passou a profissional e no passado mais recente é um profissional barra outros investimentos que tinha. Porque fui criando um variado número de investimentos, imobiliários e não só, que me ocuparam um grande tempo, que tive que conciliar, nunca deixando de ser o profissional que fui na arbitragem. E agora que arrumas o apito, vais continuar no futebol. Então vamos lá perspectivar aqui o futuro. Vamos continuar? Vamos. Vamos. Eu vou continuar e tu também vais. Vou continuar. Eu vou continuar a ser jornalista, tu é que ainda não percebeu o que é que vais continuar a fazer. Perguntas difíceis. Depois de Pedro Proença, és o sucessor de um grande nome da arbitragem. Certo, sem dúvida, sem dúvida. És visto como o sucessor do Pedro Proença. E o que eu te pergunto é, quando o Pedro Proença sair da Liga e poder rumar para outros voos, e fala-se que a Federação Portuguesa de Futebol pode ser um desses outros voos no caminho do Pedro Proença, poderás ser, Artur Soares Dias, o sucessor do Pedro Proença na Liga de Clubes? Felizmente eu posso ser qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que eu vou ser. Eu acho que eu vou continuar no desporto, seguramente, no desporto. Adoro o desporto e o futebol em particular. Tenho um perfil e competência e conhecimento que me possibilita estar em várias possibilidades. É verdade que me têm vindo a desafiar para várias possibilidades. Também não é menos verdade, e não te vou mentir, que ao dia 2 o mais importante é fechar um ciclo. Fechar o ciclo esse que é o ciclo da arbitragem. Dei muita arbitragem, chegou o fim da arbitragem e, portanto, agora vai abrir seguramente, com muita saudade já, porque ao fim e ao cabo eu tenho saudade de estar aqui, te viste com os colaboradores. Entrar aqui para mim foi espetacular. Amanhã vai ser espetacular em relação à arbitragem e estou seguro que poderei valorizar de alguma forma o futebol. E isso vai acontecer, de seguro. Mas daquilo que conheço de ti e da tua forma de olhar para o desporto, vejo-te mais um bocadinho, se calhar, como o Pedro Proença nesta perspectiva. Tu não olhas para a arbitragem, tu és alguém do futebol. E, portanto, posso estar errada, mas eu não te vejo como alguém que no futuro vai trabalhar na arbitragem. Vejo alguém que pode trabalhar no futebol de uma forma mais abrangente. Tenho a mesma visão, mas, como eu digo, eu acho que é ainda prematuro estarmos a fechar qualquer porta que possa haver. Não estou disponível para qualquer coisa, é um facto, mas estou disponível sim para valorizar o futebol e o desporto em global. Isso sim será o caminho. Ainda há muito para fazer? Ainda há muito para fazer. E é preciso sempre sangue novo nas organizações para criar valor. E eu acho que tenho esse sangue para poder, e essa força para poder ajudar as organizações a tornarem-se mais fortes e, em particular, Portugal lá fora, com a visibilidade, com a disponibilidade, com o conhecimento adquirido de tantos anos e tanta experiência. É por isso que me leva a dizer que amanhã serei uma mais-valia, porventura, se assim o entenderem e se eu entender, de valorizar o futebol português e o desporto em Portugal. Cá, dentro ou lá fora, também existem portas abertas por lá? E existem portas abertas por lá. Já percebi que não me queres dizer muito, porque também acredito que tu próprio também não tenhas muito ainda prematuro, de si. É muito prematuro. Mas... É muito prematuro, ainda estou a viver um momento de encerrar uma carreira, algo que gostei muito de levar a cabo. É prematuro ainda porque está tudo a borbulhar, mas estou seguro que esse caminho será encontrado, com tranquilidade, com clarividência, com frontalidade, com racionalidade. Vai-se chegar a um ponto que o melhor caminho é este, e esse vai ser tomado. E agora, no próximo fim de semana, vais sentar no sofá a ver jogos de futebol ou vais querer estar longe de tudo o que se passa nas quatro linhas? Eu costumo dizer que eu acho que vai haver um período de desmame, se me permitem a expressão. Ao fim de tantos anos, fim de semana após fim de semana, a viver futebol, a família foi prejudicada.
E, portanto, agora chegou o momento de lhes dar de volta aquilo que eles perderam durante muitos e muitos anos. Os meus filhos privaram de muito da minha companhia, ou privaram-se de muito tempo da minha companhia, e agora temos que lhes dar a eles a atenção que não tiveram. Portanto, acho que vai haver aqui um momento em que eu vou experimentar outras coisas. Não vais ver muito de futebol, nem ver aquilo que os teus colegas vão fazer em campo? Desconfio que não. Precisas de limpar um bocadinho a tua cabeça? Precisamos de descansar, sim. A arbitragem deu-te mais amigos ou mais amigos? Deu-me mais amigos por essa pergunta, agora vai-me a pensar porque eu acho que está ela por ela. Dava para fazer uma equipa, não? Passa-se a olhar para a balança e diz assim... Dava para fazer 11-11, não? Dá para fazer 11, dá para fazer 11-11, dá. Porque nós, quanto mais subimos, ainda há pouco dizia a atual diretora de recursos humanos do grupo, foi minha colaboradora da minha equipa, fui eu que a contratei, portanto mais uma vez acertei na contratação, e dizia-lhe há pouco que este caminho, e a pergunta que me fizeste foi se dava para fazer o 11-11 e se... Desculpa. Naquela de se tinhas mais amigos ou mais inimigos, no meio neste equilíbrio todo, o que é que a arbitragem te deu mais? Deu-te mais amigos ou mais amigos? Estava a fazer um seguimento porque, ao fim e ao cabo, dá-nos muitos amigos, eu aqui tenho muitos amigos, na arbitragem, e eu estava a dizer, já me recordei o que é que ia dizer, há pouco, quando ela, entretanto, é diretora do grupo, portanto, europeu, é fantástico, tem uma evolução incrível. E quanto nós mais subimos, mais atritos acabamos por criar. E nessa medida dá para fazer o 11-11 facilmente. A carreira é aquela com que sonhaste ou foi muito melhor do que aquilo que imaginaste? Foi muito melhor do que aquilo que eu imaginava. Eu brincava com o meu pai a dizer que ia passá-lo, mas eu achava só que ia passá-lo até ser, porventura, internacional. Nunca pensei em chegar a um campeonato da Europa, chegar a 2 campeonatos da Europa, chegar a um Mundial, nunca pensei. Jogos Olímpicos, nunca imaginei. Finais Foste quarto árbitro, foste VAR em grandes competições, foste reconhecida em 2018 como árbitro de elite da UEFA. Estiveste nos grandes reconhecimentos da arbitragem europeia. O ano passado tive nos últimos 25 árbitros melhores do mundo, eleito para melhor do mundo, quer dizer, são coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Foi fantástico. Foste orgulhosamente árbitro? Muito, orgulhosamente. Devo muito à arbitragem. Sou grato à arbitragem, mostrou-me o mundo, deu-me a conhecer pessoas, sou uma pessoa muito feliz, tranquila, saio de bem, tudo bem. Se eu tivesse de dizer qual foi o jogador que mais gostaste de conhecer, houve algum ou não és disso? Eu não sou disso, mas acho que há um que eu tenho que dizer porque uma das coisas que eu mais valorizo, e estas perguntas são recorrentes, mas não vais-me perguntar a seguir qual foi o pior, porque aí não vou já te responder. Mas o melhor, porque eu estou sempre por positivo, estou sempre por aquilo que é de bem, foram vários, mas há um que me marcou, vou dizer 2, que me marcaram muito, se calhar 3. Começamos a recordar e há vários. Vá, 3, fica só por 3. Vamos ficar por 3. Vamos fazer o top 3, vá. É depois dizes que fui só eu que só deixei escolher os 3. Olha, o Pepe, por ser uma pessoa fantástica, nós olhamos aquela garra toda dentro do campo, o Pepe é um dos jogadores que tem fora do campo, uma educação fantástica, um trato fantástico, uma atenção fantástica e por isso eu valorizo muito isto. E este denominador de educação, princípios, atenção, consideração, respeito, são comuns a todos eles. Renato Sanches, a certa altura num jogo na Rússia, acaba o jogo e vem-me bater à porta, sem eu lhe pedir qualquer que seja, entrega-me a camisola dele. Gostava de lhe entregar a minha camisola. Isto é incrível. Você é português, eu gostei da sua arbitragem, quero lhe entregar esta camisola. Eu disse assim, poxa, isto não é normal. Portanto, há coisas, gestos, atitudes que nos marcam. E por último, Bernardo Silva, pela mesma razão. Educação, princípios, valores, incrível, fantásticos. E isto mesmo dentro do campo, uma forma de estar que é distinta de muitos outros. Mas há mais, além destes 3. Poderia dar muitos mais. Mas estes princípios é que eu acho que devem ser valorizados para o futebol. Não te perguntando quem foi o pior, porque já disseste que não vais responder. E o melhor dirigente? Também temos vários. Aqueles que são capazes de reconhecer o seu erro, que aconteceu várias vezes. Eu tive vários dirigentes que cometeram, a certo e determinado momento, fruto da emoção que sentem, acabaram por extravasar aquilo que era
normal. E alguns tiveram competência, qualidade e princípios de educação de pedir desculpa. E nessa medida foram vários os dirigentes da Primeira Liga, e não só, há pouco falamos, não é dirigentes, são treinadores que também tiveram essa competência, essa qualidade de se ter a humildade de reconhecer o erro. E em Portugal, felizmente, enquanto dirigentes, acho que já não são reconhecidos como deveriam, são pessoas que eu acho que devem ser valorizadas fruto daquilo que dão para o futebol, e deveriam ser melhor acompanhadas para continuarmos a valorizar e a crescer o futebol e o desporto em Portugal. E nessa medida todos, quase todos em Portugal, têm um enorme orgulho em falar com eles, em comunicar com eles, porque têm essa forma de estar. E por isso o meu obrigado a todos eles por me terem conseguido aturar, mesmo quando eu cometia erros, tiveram sempre a forma correta de estar para com o erro. E assim esquivaste a dizer nomes, mas tudo bem. Treinador, assim o mais difícil no banco que tiveste para gerir? Essas perguntas pessoais é sempre mais... Eu acho que são todos nessa... Todos são difíceis? Não, Eu uns mais que há outros. uns mais difíceis Uns mais que outros. Uns vivem mais a emoção, extravasam mais do que outros. Mas eu gosto sempre de falar pelo positivo e, portanto, ainda ontem o Jorge Jesus faz uma... Ontem. Faz tem a amabilidade de me dar uma camisola do jogo de ontem. Tem a amabilidade de criar um corredor para baterem palmas para acabar. Quer dizer, há atitudes que dignificam as pessoas e estas é que eu quero valorizar e estas é que são positivas e estas que é que nós devemos manter e não as outras que são menos interessantes. Aos 45 anos, acabando a carreira de árbitro internacional, o que é que te falta ter na palma da mão? Boa. Tenho tudo. Tenho tudo. Não falta nada? Não falta nada. Tenho tudo.